Olá, meu nome é Gláucia Trevisanuto, do escritório G&G Trevisanuto e hoje estou aqui com um ilustre convidado, eh, principalmente aqui no nosso bairro da Lapa, Dr. Wagner Luiz Dias, o nosso querido presidente da OAB Lapa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, doutora Gláucia. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, né? Me sinto muito honrado em fazer essa entrevista com a senhora. Acho muito. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma homenagem, né? Hoje Sim, a OAB Lapiana está muito triste, sim, né? Hoje sim, nós perdemos um membro muito importante, um jovem de 42 anos, promissor, capacidade assim fantástica, o doutor Ludovic José Campos Lopes. E, por sinal, ele era nosso presidente da Comissão de Direito Empresarial. Então, a Advocacia da Lapa está muito chateada, muito triste com essa perda irreparável. Então, vamos começar. é. Doutor, como eu te disse, né, eu tive o prazer e o privilégio, né, dele participar aqui do nosso podcast. Um rapaz brilhante, um rapaz incrível, palmeirense, com um filhinho lindo, né, de 3 anos, ruivinho. E realmente quando, eu fiquei, né, sabendo dessa notícia hoje de manhã, como todos os advogados aqui da Lapa, ficamos imensamente tristes e, assim, sem saber realmente, né, eh, por que que a vida é dessa maneira, né, doutor? Por que que essas coisas acontecem? Eu gostaria aqui também de deixar o meu abraço, e o meu carinho para a família dele. Eu também, então, eu ia falar exatamente isso, que eu gostaria de deixar meus sinceros sentimentos, né, aos Sim, familiares e os amigos, né, sim, do sem Dr. dúvida. Ludwig, né, ele é uma pessoa fantástica e com certeza vai ser uma perda muito grande para todos e Sim, até por uma questão da juventude, né, muito sim, jovem, é sim, difícil nós perdermos uma pessoa com essa idade, já é sim, difícil, né, e ainda mais um jovem promissor. exatamente, doutor. Doutor, e deixa eu te fazer uma pergunta. Em que ano o doutor se formou, né, fez a faculdade de Direito, e o que te inspirou a fazer Direito? Bom, para mim falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco antes, né? Antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu fiz faculdade de contabilidade. Eu sou contador também. Sim, Mas sempre a minha vocação e a minha vontade foi ser advogado, né? Eh, e no ano de 1986, eu entrei na faculdade de Direito, né? Prestei vestibular, passei, entrei. Em 1990 eu me formei, né? Esse período de 86 a 90, eu já era casado, né? Então eu já tinha nesses 5 anos, eu já tinha dois filhos. Tinha a Vanessa, minha filha mais velha, e o Wagner, meu filho, segundo filho, né? o senhor tem 3? Não, eu tenho quatro 4, filhos. 4 Depois filhos. eu tenho a Fabi, que Hã, é sim, advogada, e eu tenho o Flávio, que trabalha em TI, hoje trabalha em banco, né? Hoje ele trabalha no Bradesco, faz auditoria internacional do poxa. Banco Bradesco. Então, eu consegui, graças a Deus, com todas as dificuldades, eu consegui encaminhar meus quatro filhos, né? Eu até sempre brinco com o pessoal Hã, que eu me sinto realizado, sim, porque eu tenho quatro filhos formados em faculdade e quatro filhos que tá pronto para o mercado e trabalham, sim, cada um tem sua independência. Então, eu me sinto muito gratificado pela oportunidade que eu tive hum. de ter os quatro filhos e fazer com que eles fossem formados, né? Doutor, mas o coração do senhor bateu mais forte quando um deles decidiu fazer Direito ou não? Não, eu sempre fui uma pessoa É. que eu sempre deixei à vontade, né? Eu até Sim, brinco muitas é, vezes, como você falou, doutor Ludwig, que era palmeirense, né? sim, Eu sou sim. corintiano, né? É. Mas eu sempre deixei que time de futebol, religião E e, profissão. e profissão, cada um escolha a sua. Sim, Porque é sim. uma responsabilidade É, muito grande, né? A gente querer é. insistir assim com relação a determinada.
profissão, né? A Fabi se tornou advogada porque ela teve vontade de fazer, não que eu tenha influenciado. Como ela é Sim. São Paulina, É, né? Ela e a Vanessa é, são paulinas. E meus outros filhos são corintianos. E graças a Deus eu tenho 7 netos. E esses é, 7 netos, eu acredito que 6 já são corintianos. é, Agora, tem uma pequenininha, que é da Fabi, que ainda não é. tem opção ainda por time. Tá Mas ela vai decidindo ser corintiana, ainda. com certeza. Doutor, eu sou São Paulina, a sua esposa é São Paulina? Ah, minha esposa é É corintiana também. corintiana? Então, realmente, as duas meninas saíram Não, então, do... eu até brinco, né? Que eles É, nasceram numa época em que o São Paulo estava no auge. entendi. Né? Aquela É. época dos menudos, É. lembra? Aí, Falava que era Raí, Miller. sim, sim. Então, e meu É, sogro era São Paulino. entendi. É. Então Influenciou. ele influenciou bastante, mas É, sempre dentro de uma sim. harmonia, sempre É, fui assim também de brigar por causa do Corinthians é. e Eu sou São Paulina porque o meu pai era São Paulino, né? Ele faleceu e nós filhos seguimos esse legado dele. Mas eu tenho 3 filhos, doutor, e extremamente corintianos, extremamente. Inclusive, quarta-feira passada, quase morreram, né? minha filha falava: mãe, chama a ambulância. E o meu filho ali, só nas orações. É, mas é isso, né, doutora? A gente tem que ter, né, esse atrativo para Com fazer a resenha com certeza, a família, né? exatamente, né? Na minha casa, geralmente, todo domingo tem resenha, né? É, Todo domingo. é. Doutor, e deixa eu te fazer uma pergunta. Fora a sua filha, a sua esposa também é advogada, Também é né? advogado. Na mesa de jantar, assim. Então, eu procuro dividir muito as coisas, né? Eu procuro não falar de trabalho É, na minha casa, é. né? Eu acho que trabalho a gente fala no Sim, escritório, fala, sim. né? Então, muitas vezes, a Kátia, minha esposa, vira assim e fala, ó, vamos falar sobre isso, aconteceu isso no escritório, opa, vamos falar amanhã? É. Eu já Você dou fala. vamos falar amanhã, mas a gente conversa. E aí a gente costumo fazer Respeita dessa forma. a hora da Porque família. senão a sua vida profissional É. começa a interferir no seu pessoal, Sim, sim. né? E aí não é bacana, É né? A vida pessoal é verdade. uma coisa, a profissional é outra. Fica lá no escritório, fecha a porta, né, doutor? Exatamente. Morre ali. É, fecha a porta do escritório, Saiu, abre a morre. porta de casa. Exatamente. As coisas ficam lá dentro pro dia seguinte. É isso mesmo. Doutor, e quando o senhor se formou, para qual área do direito o senhor? Então, eu aprendi a advogar em todas as áreas. É, Por quê? Porque logo que eu me formei, uns 2 anos depois, porque quem pagou minha faculdade, eu trabalhava na Sadia. que legal, doutor, uma E empresa essa, grande. e a Sadia tinha lá, de acordo com o seu mérito, ela pagava a faculdade para você. Então, quem Entendi. pagou a faculdade para mim foi a A Sadia. Sadia. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar no setor. Eu trabalhava em contabilidade, mas também passei a trabalhar, fazer um tipo de um estágio no jurídico. Então eu Entendi. dividia, como eu era encarregado na área de contabilidade, então eu trabalhava meio período na contabilidade e o período da tarde fazia um tipo de estágio, né? Fazia um estágio dentro da Sadia. Então eu aprendi a advogar em todas as áreas, né? Porque empresa é assim. Eu É, costumo até brincar, né? É, Eu sei que é uma coisa meio que não tem é, muito a ver aqui, mas advogado de empresa é, cuida até de velório de empregado. é Entendeu? verdade. Porque os diretores, eles me É, passam tudo, é, né? Não sim, foi uma nem duas vezes que eu tive que me é, deparar com situações desse tipo, né? Então, eu aprendi a advogar na área civil. Eu nunca fui uma pessoa, um advogado muito bom na área tributária, né? Eu nunca muito me específico, né, interessei, doutor? porque você tem que abdicar das outras, se você Sim, for, porque a é, nossa legislação muda diariamente. sim, Então, se é para você não prestar um bom serviço, é melhor não prestar. é verdade. Agora, área civil, área empresarial, trabalhista, isso eu faço bem. E eu fazia também família. Depois a doutora Cátia se formou e eu passei para ela fazer a parte de família, até porque a mulher é melhor fazer isso daí. A gente percebe que o direito de família é muito pessoal, coisa pessoal. Muitas vezes
principalmente quando você advoga para a mulher, ela fica um pouco intimidada em falar É, algumas coisas, não sei o quê. Então eu passei para a doutora Cátia fazer. Hoje ela é especialista em direito de família. entendi. E já fica aqui o meu convite para a doutora Kátia. Já veio a doutora Fabiana, a doutora Wagner, agora vai ficar faltando a doutora Kátia. Doutora, e quanto tempo o senhor trabalhou na Sadia? Eu trabalhei 27 anos. Saiu aposentado de lá, doutora? Não saí aposentado, não. Não saí. Foi assim, eu trabalhei na Sadia É, e eu cheguei, no máximo, na Sadia dentro do departamento jurídico, né? certo. E aí a Sadia se associou com uma outra empresa, que foi uma empresa chamada Lapa Alimentos. E o diretor, não era nem meu diretor na Sadia, o diretor É, da Lapa Alimentos me chamou para trabalhar na Lapa Alimentos, entendi. né? Me chamou para trabalhar no Lapa Alimentos. E eu fui. Por quê? Porque seria uma oportunidade de eu crescer aonde eu já estava estagnado, porque não Sim. tinha mais como crescer dentro da Sadia, né? Só não era filho dos donos, não era É. nada, então não ia crescer. Foi até o Fui limite. até o limite. Daí eu comecei. Só que ele ficou 1 ano e meio, 2 anos, né? Acho que 2 anos. Ele chegou a ficar quase 2 anos. E numa assembleia ele discutiu com o Luiz Fernando Furlan. Hum, Esse Luiz Fernando Furlan era um diretor da Sadia, eles discutiram, para não sei o quê, e ele pediu demissão. Mesmo sendo diretor, ele apresentou uma carta de demissão. E aí ele tinha me legado. Ele me levou para lá. sim. Então, daí eu tive alguns probleminhas de relacionamento com quem veio, normal, né? Sim, Porque quem veio queria montar a equipe dele. lógico. Então, mas mesmo assim eu fiquei 3 anos lá. Então eu trabalhei acho que 29 anos. Entre Entendi. Sadia e Lapa Alimentos. Porque essa Lapa Alimentos era uma sociedade entre J. Macedo Alimentos e Sadia. E aí depois, aí o senhor foi. Aí eu saí. É, Saí da empresa, eu saí, acho que 96, não me lembro. Não me lembro a data certa, não me lembro. E aí eu já montei meu escritório. na Lapa mesmo, Na Lapa doutor? mesmo. Eu aluguei uma sala e aí eu comecei a advogar, né? Hoje não. Hoje eu tenho meu escritório, que é sede própria. Então, mas no começo eu aluguei e comecei a advogar, né? E a doutora Kátia, sua esposa, ela também fez direito depois de casada, depois que o senhor já tinha feito. Depois, a doutora Cátia trabalhou comigo um período muito grande, me assessorando, mas chegou em determinado momento, eu falei para ela, não, você Sim. tem que fazer uma Os filhos já faculdade meio também. criados, Já né, estão criados. doutor? Você tem que fazer uma faculdade também, né? E aí ela resolveu fazer, daí ela fez um período na Campos Sales, depois ela passou por Rio Branco, e até que se formou. Ela me contou uma história que parece que ela falava que queria fazer e não fazia. E aí, quando iniciou o curso na Campos Sales, o senhor foi lá e falou: agora você vai fazer Foi isso? mais ou menos isso. Ela sempre teve vontade de fazer. É. Quando a gente namorava, na época de namoro, porque não parece, né? É. Mas eu sou casado há 44 anos, Nossa, parabéns, doutor. né? Parabéns. 44 anos. E a gente namorava nessa época e ela teve uma oportunidade, que a tia dela queria que ela fosse para Pouso Alegre para fazer a faculdade lá. É. Mas aí a gente Já namorava, estava ela namorando, também não depois que quis. começa a namorar. É, acho que o amor falou mais alto, né? É. Entendeu? E ela não foi. E daí, logo veio os filhos, porque não parece, nossos 4 filhos nasceram em 10 anos. Nossa, Ou seja, a diferença é, é de 2 anos e exatamente meio para cada um. para cada um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, quando as coisas. Também depois tem um período, não é assim. Nasceu. Não, tem um período da Sim, criança crescer, né? que a criança fica muito dependente ali da mãe, Exatamente. né, doutor? Então, quando teve uma situação melhor, aí eu falei, não, agora você vai fazer a faculdade. É isso mesmo, foi É, bem por aí. e uma parceria, né, doutor? Seria. Tem algum segredo para esses 44 anos? Eu ia fazer essa pergunta no final, mas aproveitando. 44 anos tem Isso, segredo? Tem. sim. É a compreensão, né? É, Para que dê certo, ambos têm que abdicar de alguma coisa. é, Não adianta, se cada um levar a ferro e fogo as suas ideias, as suas convicções, vai ter atrito, porque as pessoas são diferentes. sim. Ninguém é igual.
Cada um tem os seus costumes. Não foi criado pela mesma mãe. E mesmo criado pela mesma mãe, muitas vezes não dá certo. Não é comum você ver irmãos que brigam, Sim, que não se sim, falam, sim. né? Você imagine quando é um marido e mulher que cada um é criado por uma família diferente, né? Então, tem um período de adaptação, né? Não tem. Esse período para nós foi um pouquinho longo. Foi um pouquinho longo. Mas foi bom que chegou nos 44 com Então, mas é 4 porque a filhos, gente né? também foi É, cedendo, tem que abrindo ceder, mão, né, de algumas abrindo mão, coisas, né? cada um, né, em prol do companheiro. Com certeza. Mas eu acho que a Cátia abriu mais mão do que eu, Sim, né? com certeza. Doutor, e eu queria que o senhor contasse um pouco a sua história com a OAB. Há quanto tempo? Porque o senhor hoje é o presidente, mas imagino que foi uma longa caminhada, né? Passou por vários cargos. Então, é assim, logo no começo que eu abri o escritório, eu não tinha condição porque eu tinha que trabalhar. Sim, Mas passado também um período aí, de um período de 5 anos, 6 anos, eu comecei frequentar mais a OAB, nas comissões, né? Então, eu comecei a frequentar mais a OAB. E aí, teve um ex-presidente que um belo dia teve você sabe, a política é muito sim, assim, né? Hoje você está com uma pessoa, amanhã você não está mais, é. né? E um ex-presidente, ele me chamou para formar uma chapa, para participar de uma chapa. E a princípio eu fiquei meio assim, porque eu conhecia, mas não conhecia a estrutura da OAB, Sim, né? E aí na época eu propus para ele, falei, olha, eu até aceito fazer parte da chapa. Porém, nós temos que ter uma coisa que chama o respeito pela pessoa, pela diretoria. Porque já vinha de um processo, de um rompimento dentro da OAB. entendi. Já havia um rompimento. Então, o que a gente fez naquela oportunidade? Nós éramos em 5 diretores. Eu falei, pelo menos até esses 5 diretores completar, cada um vai ter que ser presidente. Entendi. Dentro de uma... Interessante, né, Depois que doutor? passou todo É, dia, daí cada um toma a sua linha, não tem o é, menor problema. Mas até que essa assim. E aí nós sentamos os 5 diretores, e nós estabelecemos que, terminando o mandato, não haveria reeleição para essas pessoas e ia ter uma escala para que cada um, cada um ia seguir a mudar de cargo. Essa pessoa era o cabeça da chapa, era o presidente. Eu entrei como tesoureiro. O ex-presidente Dr. Martins entrou como secretário-geral. A doutora Elizabeth Toninato entrou como secretária adjunta. O doutor Hidrogério como vice-presidente, né? E ele como presidente. Então ficou estabelecido essas 5 pessoas. Terminando esse mandato, o presidente saiu. Só que nesse interregno de tempo, o que era vice-presidente teve um problema de saúde entendi. e ficou afastado durante um período, né? Então a gente montou e falou, pô, agora fulano de tal não vai poder... Não vou falar nome porque fica Sim, chato. sim. Fulano de tal não vai poder ser presidente, né? E aí a gente começou a desenvolver, o doutor Martins, que penso eu posso falar porque foi o último presidente, ele estava pronto para sair, mas nesse interregno de tempo, aquele candidato, diretor que estava doente, ele melhorou. E ele pegou e falou: olha, eu não quero sair como presidente, porque já está tudo determinado do doutor Martins, isso. E aí o doutor Martins prontamente falou: não, o que nós estabelecemos no passado está valendo. Se você está bom, você pode sair? Posso. Então você vai ser. Eu abdico da minha candidatura, que É, já comecei a fazer, e você vai ser o candidato. E foi o que aconteceu. Ele foi candidato. Passando isso daí eu fui para. Ele foi para vice-presidente, do jeito que está o doutor Martins foi para vice-presidente, e eu fui para secretário-geral, entendi. daqueles 5 que entraram. Sim, Terminou o mandato dessa pessoa,
o doutor Martins saiu candidato a presidente, né? Saiu candidato a presidente, e eu passei a ser vice-presidente. Entendi. Então, já fui Foi. três, né? E depois a doutora Cristina Toninato não quis, É, né? Não quis. Então, daí, o doutor Martins saiu e eu vim candidato a entendi. presidente. Então, aquelas 5 que a gente tinha firmado, a gente cumpriu rigorosamente. Poxa, que Então, legal, foi né? assim. Essa parceria, né, Foi assim. doutor? Falo que foi um período muito bacana da minha vida, né? Porque aprendi muito na OAB. É, E principalmente sobre gestão, sim, né? Porque quem está de fora tem uma certa imagem do que é a OAB, sim. né? Quando na verdade não é isso. É muito difícil a gente gerir, comandar a OAB. Doutor, e qual cargo a senhora achou que foi mais difícil, né, o mais desafiador e qual o melhor? Porque o senhor foi tesoureiro, Secretário, secretário e vice-presidente e hoje é o não presidente. tem a menor dúvida. É, É fácil de é, presidente é pior. né? A Porque, responsabilidade. exatamente, você está comentando exatamente o que eu ia falar, né? É, Veja só, as discussões dentro da OAB são tudo discutidas, né? São todas discutidas. sim, Então, as decisões, mas quem assina é o que está com a responsabilidade. sim, Quem sim, assina, quem dispõe do tempo é o presidente, é, né? Eu até, acho que foi ontem que eu estava falando lá na OAB. Tem dias que eu não trabalho, que eu deixo de trabalhar. é, Por quê? Porque as responsabilidades faz com que você tenha que ir em compromissos. Não dá para você simplesmente falar, olha, eu vou mandar fulano, delegar para outras delegar. pessoas. Você pode até delegar, mas a figura do presidente, nós somos no regime presidencialista, né? Sim, Então, o sim, presidente, ele está à frente de tudo. Quem assina como presidente tem a responsabilidade. Eu acredito que poucas pessoas saibam, mas o presidente da OAB, quando assina, ele assina se responsabilizando civilmente e criminalmente. sim, Entendeu? sim, Então, é uma responsabilidade de gerir uma empresa, é. né? Outra coisa que eu acho muito importante, né? E aí que eu tive que também me adaptar a muitas coisas, é você tratar com as pessoas, Sim, né? Muitas vezes você não concorda com determinadas coisas, mas você é obrigado a concordar. Eu acho que isso é democrático. Não sim, acho que não é sim. democrático. Isso é democrático, né? Agora, tem coisas que eu sei que não vai dar certo, É. né? Por Por experiência de experiência, né? estar ali, né, Exato. doutor? Eu tenho uma experiência, eu falo assim, né? Eu tenho uma experiência de vida, eu tenho uma experiência profissional e eu tenho uma experiência dentro da OAB. Sim, Né? exatamente. Às vezes alguém fala para mim, pô, mas porque eu sou muito assim, né? Eu sou rotariano e o Rotary tem uma expressão que eu acho muito válida, É. muito válida e só que eu não aplico. É. Esse é o problema. Eu não consigo aplicar. Qual É. que é? O Rotary fala que em primeiro lugar está a sua saúde. Em primeiro lugar está Deus. Tá, sim. Segundo lugar, sua saúde. Terceiro lugar, sua família. É. Depois o profissional e depois o resto. O Sim, Rotary trata sim. dessa forma. É. Eu não consigo fazer essa passagem entre o familiar e o profissional e a OAB. Eu até Entendi. sou questionado até pela minha família com relação a É. isso, né? Porque eu sempre fui assim. Se eu assumir um compromisso, eu não, eu não assumi. Eu assumi porque eu quis. Sim, Eu assumi porque eu quis. Não porque alguém falou para me assumir. Se eu assumir porque eu quis, eu tenho que, então, fazer de tudo o possível e impossível para estar presente, estar nos lugares. Então, muitas vezes, isso eu sou cobrado, inclusive, porque às vezes eu deixo. é. Vou dar um exemplo clássico. Uhum. Segunda-feira foi aniversário do meu neto. Eu tinha
uma reunião na Associação dos Advogados da Lapa, que você, inclusive, Sim, conhece bem, sim, né? A minha Cátia, meus filhos foram lá. Eu não fui, entendi. Por conta do compromisso, por né? causa do compromisso. Eu assumi o compromisso. E eu sempre fui assim. Eu trabalhei 29 anos na Sadia, eu acho que eu faltei 3 vezes na Sadia, É. né? Isso demonstra muito a sua personalidade, né, doutor? Então, é o meu jeito de ser, entendeu? Sim, Não é sim. que eu faço porque eu quero aparecer ou coisa É. parecida. É porque meu jeito de ser é assim. E por isso que o senhor está aí nessas gestões da OAB por tanto tempo, né, doutor? Eu acredito, e É, também por causa disso, né? Não é, né? A responsabilidade é uma coisa que vem com você. sim, Tudo bem, com a sua experiência vai adquirindo mais, mas a sua forma de ser, você nasce com ela. sim. Isso é o que eu penso, Vai entendeu? aprimorando, Você né? vai aprimorando É, sua experiência, obviamente. hum, Com certeza, hoje eu não cometo erros que eu cometia lá atrás, sim. né? Não É, cometo, porque a experiência faz com que você eh, pense. Eu sou muito assim, se eu tenho alguma coisa que vai me causar algum problema, que eu tenho que resolver, a minha técnica é fácil. é, Amanhã eu resolvo. é, Por quê? Mas por que que eu falo amanhã eu é, resolvo? Porque eu já falei muitas vezes e depois você não tem como consertar. é, Tem certas coisas que você fala, você não tem como consertar. sim. E aí é melhor pensar E melhor. é melhor pensar melhor, entendeu? Só que isso daí não é benéfico para a pessoa, porque ela vai ficar maquinando aquilo lá até o momento que ela tiver que falar. Sim, até resolver. É Mas vai resolver. com a cabeça um pouco mais fria, né, Mas doutor? você Sim. vai, né? É. É, eu falo que assim, alguma coisa tem que ser de bom, né? Porque quando a gente é É jovem que pra... às vezes, doutora Gláucia, às vezes tem coisas que você tem que se segurar, Sim. É muito entendeu? sapo essa nossa profissão, né, Não, doutor? mas é muito. Não, então. Mas então, é assim: quando você está com um cliente, e o É, cliente vai te cobrar, tudo bem, você é. tem uma forma de tratar. Sim, sim. Agora, quando você está numa coisa que não é profissional, embora seja alguma situação de gestão, É. coisa parecida, você, se você bobear, você responde mal, Sim, sim. entendeu? A gente tem que. Então você. Porque muitas vezes não é você, você é provocado a fazer determinada É, coisa, é, entendeu? Qualquer pessoa que você está conversando te provoca e aí você, se não tiver o controle, sim, sim. você descarrega mesmo, É. né? Doutor, e como foi fazer campanha? Então, a nossa campanha foi uma campanha bem difícil, né? Embora nós tivéssemos certeza, né, de que nós íamos ganhar, nós tínhamos absoluta certeza que nós íamos ganhar. E quando você tem essa certeza, eu sempre falei desde o começo assim, eu não quero ataque a ninguém. Sim. Nós vamos ganhar de forma limpa, Manter o respeito, né, né? doutor? Porque eu prego isso, eu não posso fazer uma coisa que eu sou contra, né? Eu acho que a política tem que ser limpa É. e ganha o melhor, Sim, não é verdade? E sim. você tem que mostrar o quê? Você tem que mostrar trabalho, né? Você tem que mostrar trabalho, o que você fez de bom, né? Mostrar seus projetos futuros, né? Não sair atacando deliberadamente os candidatos. Concordo. E isso teve o candidato que disputou com nós, ele foi desleal, entendeu? E eu sou contra a deslealdade, né? Eu sou contra qualquer tipo de deslealdade, né? Eu fui taxado eu Hum. sendo candidato, por uma coisa que eu nunca tive um processo disciplinar, nunca tive É. nada. E ele falou que eu tinha ficha suja. Isso Nossa, é doutor. desonesto. Sim, sim. Isso não é honesto, É. entendeu? Eh, eu não quero mais confusão, mas eu poderia levar ele a pagar uma indenização por dano moral, Sim, com certeza. né?
Porque eu tenho como provar que eu chego lá, tiro minhas certidões, Sim, apresento e falo, ó, é. não, como eu sou ficha suja. Exatamente. É. É. E ele se aproveitou de uma situação para taxar todo mundo de ficha suja. Fake news, né, doutor? Fake news. Entendeu? Puro fake news. Isso é ruim. Sim, Isso é ruim para a política, sim. né? Não para a política de ordem. Isso é ruim para qualquer política. É, ainda mais assim, nós temos o nosso código de ética, né, doutor? Independente de qualquer coisa. Exatamente. Né? Nós temos o código de ética. Ninguém pode ser punido sem que tenha um processo lá. Sim, exatamente. E assim, É. e eu digo, ele como candidato também, né, deveria agir com lealdade, né, doutor? Eu Essa é a acho que a palavra lealdade está correta. acima de qualquer coisa. Sim, Em sim. qualquer atividade, em qualquer desempenho de função, em qualquer disputa, É, né? Vamos voltar de novo ao futebol, é, né? sim. Eu sou totalmente contra uma pessoa dar um pontapé porque o cara vai fazer o gol. É, é. Tudo bem, se o cara entrar duro numa jogada, normal, faz parte do Sim, jogo. sim. Agora, deslealdade. É, Em nenhum lugar, em nenhum momento cabe deslealdade. é. Em nenhum momento. Doutor, e o senhor acha que isso fez com que a sua vitória tivesse um sabor melhor? Então, é assim, com certeza. Com É, certeza. sim. A vitória já é ponto sempre, né? Imagina quando uma pessoa faz uma campanha É, em cima de coisas que você não é, sim, que você sim. não fez, É, entendeu? Isso tem um sabor é, diferente, né? Mas eu acho que a nossa vitória não foi em função disso só. sim. Nossa vitória foi em função de que nós fizemos durante esses 12 anos Todas as outras de gestões. gestões, entendeu? Né? Eu sempre procurei ser uma pessoa amiga de todo mundo, conversar com todo mundo, não fazer diferenças entre pessoas. Sim. Eu costumo sempre falar assim: eu trato a minha empregada da mesma forma que eu trato meus filhos, É, sim. entendeu? É. Eu não tenho uma situação melhor nem pior do que, mas eu procuro descer até o nível da pessoa com quem eu estou conversando, Sim. entendeu? Eu não tenho nariz em pé para chegar e ficar por cima das coisas. Não, eu tenho que chegar a uma situação de que a pessoa me entenda, né? E eu acho que fundamental é tratar as pessoas de forma iguais. Com Isso é certeza. fundamental. Quando você faz diferença entre pessoas, você agrada uma parte, mas você desagrada a outra parte. E isso é ruim para qualquer gestão ou qualquer disputa eletiva. Doutor, concordo plenamente. E agora, o senhor, né, pela primeira vez na gestão de presidente, desde, né, todas essas gestões já que o senhor atuou na OAB, com toda a sua experiência, como foi escolher as comissões? Então, isso daí, na verdade, eu nomeio as comissões, Isso. né? Mas isso foi uma escolha da diretoria, né? Nós tínhamos nome, esse nome a gente se reuniu com toda a diretoria e foi de consenso, né? Não Entendi. foi eu que Sim. escolhi, não. A A diretoria já. diretoria, existiam os nomes que cada um pôs os nomes que queria, a gente discutiu um a um. Tive o cuidado de conversar com cada um, isso É, sim, porque eu acho que tem coisas que o presidente tem que falar, sim. né? Porque não é você nomear um presidente. Por isso que eu acho que o presidente tem que falar primeiro. Tem que falar. Na verdade, o presidente é o sistema presidencialista, ele Sim. que tem que decidir, É. né? Mas eu sou bem democrático nesse sentido de escolha. Agora, falar, eu gosto de falar com a pessoa. Porque na hora que eu nomear, tudo bem. Mas se eu tiver que destituir, Sim, sim. quem vai pôr a cara É, é o você. presidente, não é? Então, o presidente tem toda a liberdade de dar a sua opinião e até decidir. Em determinado momento, às vezes, tem que decidir, né? Mas eu procuro ser o mais democrático possível.
procuro sempre. Eu acho que a democracia é Sim, fundamental sem para que dúvida. as coisas dê certo, E né? foi uma festa linda, né, doutor? Que vocês fizeram das comissões, da nomeação, na verdade, né? Não, você está Quando falando qual dela? Da da posse? posse, Da da posse, posse. foi uma. Então, eu achei que foi maravilhosa. Existiram alguns problemas, né? Como sempre, Porque como em quando você tudo. faz, é assim, quando você faz num lugar fechado, Hã, né, que nem a gente fez, foi maravilhosa a festa. sim, Parabenizei a diretoria que brilhantemente conduziram tudo, ajudou a gente a fazer. Mas nós tivemos um problema de limitação de pessoas, porque o espaço não cabia. sim. E aí vai em desacordo com aquilo que eu falei antes, tratar as pessoas de Pessoas forma desigual. é, sim. E aí tiveram pessoas que vieram falar para mim, falou, pô, mas fulano de tal foi na posse, eu não tive É, oportunidade de ir porque não é. cabia. Então, isso é uma coisa que talvez eu não faria mais, Entendi, entendi. né? É uma questão de organização, às vezes, Não, né, é que o doutor? local não permitia, É, mas é uma festa muito boa, é, muito bacana, sensacional, mas teve pessoas que queriam ir e não podiam ir, entendeu? é. Porque não tinha mais lugar. E também o espaço é limitado. Quando você faz um Sim. negócio fechado, tem até problema de segurança. É, exatamente, é Tem problema de segurança. toda uma dinâmica, né, Tem doutor, toda uma por conta dinâmica. de O estabelecimento, ele tem um limite de pessoas, né? Então, isso daí foi uma das coisas que talvez eu não faria, dessa ou pegaria um maneira, lugar né, muito maior, maior, sim, entendeu? sim. Que eu É, pudesse acomodar todas as pessoas que quisessem ir, entendeu? Então, entendi. isso daí, É, mas eu achei que foi maravilhosa. sim. Eu achei que foi muito lindo, assim, né, e, a gente que votou nessa chapa, né, então a gente estava ali com orgulho daquela diretoria, né, da Não, eu estava com orgulho da presidência. minha diretoria. É, Muito lindos, orgulho da né? minha diretoria. Sim, Acho que a gente escolheu muito bem as foi. pessoas e as pessoas trabalham, as pessoas É, fazem as coisas acontecer, entendeu? sim. Ah, pode falar. Isso. Eu estava conversando com a doutora Fabiana agora e ela falou que, inclusive, o senhor estava distribuindo alguns presentes. É, A OAB tem muito isso, né, não, doutor? então, o que que acontece? Nós temos um projeto, só que eu falei, eu sou rotariano, e eu sempre quis fazer um projeto para as pessoas carentes. É. Eu sou uma pessoa que eu gosto de presentear as pessoas, né? E graças a Deus, a doutora Cátia também. Então, olha, eu vou falar para você, não é? Mais umas 10 pessoas de entidades diferentes a gente apadrinhou, Poxa vida, doutor. entendeu? É. E aí, o Rotary tinha um evento, né? Não era um evento, uma campanha de arrecadação de brinquedo dentro do shopping, né? Então, o shopping disponibilizava uma árvore, a gente colocava os, os bonequinhos lá com o nome das crianças, e a gente chegou a receber mais de 2.000 brinquedos, assim, Através do Rotary. através do Rotary. Mas o que que acontece? As pessoas também vão ficando velhas. Sim. E isso demanda tempo, É, né? Então, quer dizer, as pessoas que ficaram com uma faixa etária maior, já não tinha como acompanhar. E aí entendi. começou a sobrecarregar as pessoas mais novas, porque não dava. E aí você tinha que também deixar de trabalhar para poder atender, porque o shopping ele te dá a árvore de Natal, ele deixa você fazer, ele te cede espaço, porque o espaço é alugado para todo mundo, é onde tem aqueles quiosques no meio do shopping é alugado. Sim. Só que ele disponibiliza um espaço daquele para a gente fazer a arrecadação. E ele exige que a pessoa esteja lá das meio-dia até as 10 da noite. É mesmo, doutor? É. Para ficar fiscalizando as doações? Não, porque a pessoa Hã, entrega para você entrega um bonequinho, não é que você hã. faz com que a pessoa compre, mas você fala: "Olha, eu sou do Rotary, eu sou da OAB, não sei o quê, isso, aquilo, nós estamos fazendo uma campanha de Natal solidário. Você quer apadrinhar uma criança? É um brinquedo. E se ela quiser, ela faz". E aí você pega o nome, pega o Hã. telefone da pessoa e fala o dia que ela tem, até que dia ela tem que entregar. Entregando. A gente sempre fez, Hum. mas isso daí foi dificultando. E há 2, 3 anos, eu falei: "Pô, a gente poderia fazer na OAB, aquele que era lá, a gente tem os advogados, Sim. né".
A princípio, a gente fez 2 vezes. Uma vez a gente tentou fazer sozinho, mas tive uma dificuldade grande de nós conseguirmos a quantidade de brinquedo que necessitava, né? Depois, então, fiz em parceria com o Rotary. E aí a gente hoje foi fazer a entrega dos brinquedos. É emocionante, né, Depois, se doutor? você quiser, eu passo para você Sim, sim, cada com um fica com uma certeza. criança lá. É, Nós temos um Papai Noel, que é o presidente do meu clube, é. e a gente fez a entrega hoje. É muito gratificante, né, doutor? Porque você vê, você tem uma família linda. Quantos netos? 7 netos. Certo. É. E eu acho que isso, seu e da Kátia, e, né, eu não conheço seus outros filhos, mas conheço a doutora Fabiana, e eu vejo que é uma família que ela é muito unida e muito feliz e muito em prol de ajudar as outras pessoas, né? Então, a gente sempre foi assim, né? Claro, aí vai também das possibilidades. Sim, Teve época que a gente não tinha essa possibilidade de apadrinhar 10 crianças. Não sim, tinha, né? E a gente apadrinhava 2, sim, né? Mas sempre a gente apadrinhou alguém, algumas crianças. Porque eu penso assim, tudo que você faz para os outros, você vai receber em dobro, sim. né? Tudo que você faz para ajudar alguém, você vai ser retribuído por isso. E então a gente sempre procura ajudar assim. E vocês têm sido retribuídos, né, doutor? Graças a Com uma Deus. família linda, né? Tivemos alguns problemas, né? Durante a pandemia, minha filha quase morreu, a mais velha. Depois tive um assalto na minha casa, que deram 3 tiros no meu filho. Mas a gente sempre leva para o lado do quê? Do que Deus sempre está do nosso lado. E só está do nosso lado por quê? Porque a gente é do bem, Sim, sim. não é verdade? É verdade, doutor, com certeza. Doutor, e deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor é, é de uma advocacia muito diferente da que existe hoje, né? Hoje a gente, depois da pandemia, é tudo digital. Como que o doutor resolve essas modernidades de hoje em dia? Olha, isso é uma dificuldade que eu tenho, É, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a essa todos parte nós, tecnológica, com relação a essa parte tecnológica, né? É, Até porque e o que era para ser em 10 anos, sim, depois da pandemia. em um ano foi É, mudado, porque sim, as pessoas teve que se reinventar, né? O judiciário teve que se reinventar, todo mundo teve que se reinventar, as empresas sim, para poder, né, colocar. E aí vem os novos programas, é, né, digital, para ficar mais prático. Eu tenho dificuldade, eu é, procuro fazer curso, é, mas mesmo assim eu tenho dificuldade. eu também tenho. Aí eu faço alguns socorros, né? É, Eu faço alguns socorros para a doutora Kátia, para a doutora Fabiane, é. e eles que fazem É. Doutor, e em todo esse período de advocacia do senhor, em relação aos clientes, tem algum cliente que te marcou nesse, em toda essa experiência, algum caso marcante? eu tenho vários, né? É, Tenho vários casos marcantes, né? É que geralmente os meus processos eu presto serviço para empresa, né? entendi. Eu já fiz criminal também. Doutora Fabiana já fez júri comigo. Nossa, É, isso eu não sabia, ela doutor. fez júri comigo em É, Osasco, entendeu? Eu tive um sócio também, a gente fez alguns júris. Eu fiz júri aqui em Pinheiros, fiz júri aqui em Santana. Então, eu fiz bastante júri, né? E agora, tem alguns casos cíveis, tem muitos casos que eu fiz. Agora, tem muitos que são impactantes, né? Eu sempre costumo dar como exemplo um- uma indenização. Foi logo que eu me formei, foi um dos primeiros processos. Porque quando você trabalha numa empresa, e aí que tá o bacana é, de você aprender. Por quê? Quando você começa a sua vida profissional numa empresa, os piores processos vai para os novos. sim. Porque ninguém quer ficar com a bucha na mão É, de perder o processo e falar, perdi o processo.
né? verdade. Então, os mais experientes passam os processos para os menos experientes. Mas isso é assim, toda Sim, profissão é sim. igual, né? E eu costumo dar 2 exemplos. O primeiro trabalhista que eu fiz, a Sadia comprou uma empresa, em Araçatuba. Mas ela comprou uma empresa para fechar, porque era uma concorrente. E ali foram mandados embora 1.200 empregados. Nossa. E aí nós fomos. Quem ia fazer audiência, porque o sindicato entrou com uma ação coletiva em nome dos empregados. Quem vai? O Wagner. Né? Recém-formado? Sem formato. Quem vai? Eu fui. Quando eu cheguei, desci no aeroporto, aí peguei um táxi, que não tinha Uber naquela época, peguei um táxi até a justiça. Quando cheguei lá, a rua estava fechada. Nossa. O que era? Estava fechada porque os funcionários estavam tudo lá. Nossa. 1.200. Não sei se era 1.200, mas muita gente tinha. Aí você imagina só, entrou um cara novo lá, Nossa. de paletó e gravata. Ele falou, advogado da empresa. Aí fiz audiência, eles queriam acordo, eu não fiz acordo, né? Porque a empresa mandou os caras embora, então não queria fazer acordo para demitir ninguém. Lógico. Né? Não fiz acordo. Quando eu saí, os caras queriam me pegar. É mesmo, doutor? Aí, Você foi sozinho para essa audiência? sozinho. Caramba! Porque era. Não precisava nem preposto, né? Porque era contra o sindicato. Então só vai advogado. E é a mesma coisa, quando é negociação coletiva, só vai advogado, não vai o preposto da empresa. Aí o juiz também novo, não era um juiz Experiente. né? Ele falou, doutora, vamos fazer o seguinte, o senhor fica na minha sala até eu terminar as audiências. Porque daí a gente sai pelo estacionamento, do fórum, e se eu sair comigo, eu levo o senhor até o aeroporto. Nossa, mas ele foi muito gente boa, né, doutor? Mas então, no interior acontece muito isso. Sim, sim. Né? Você vai fazer uma audiência no interior, o juiz serve café para advogado. Entendeu? É diferente, É diferente né, daqui, que a vida é meio maluca, né? E esse é um dos processos que me marcou bastante. Primeiro, que foi um dos primeiros. E o outro foi aqui no Fora da Lapa. Um caminhão da Sadia, da transportador também. Não era da Sadia, esse transportador era da Sadia, né? Era terceirizado. E ele perdeu o freio na Avenida Itaberaba, uma daquelas descidas. Sim. Ele pegou um moleque de 9 anos e prensou na parede. Nossa, doutor. Entendeu? E coincidiu mais ou menos naquela época que o menino, ele estava na mesma idade da minha filha, mais velha, mais ou menos, devia ter uns 9 anos, 10 anos, né? E ele morreu esmagado, né? Faleceu, veio a Veio a falecer. falecer, ele faleceu esmagado. E eu me lembro até hoje, né, a cena que eu vi desse menino na parede, assim, encostado, prensado no caminhão. Sabe aquelas calça de abrigo azul, com aquela faixinha branca do lado? Adidas, entendeu? Ele tava com uma roupa. E minha filha tinha uma roupa igual aquela. E até hoje eu lembro disso aí. Não tem como, né, doutor? E eu vi, assim, eu tinha que defender, e eu vi o desespero da mãe do menino, do pai do menino, na audiência, entendeu? E isso me marcou muito, né? A vida do advogado, doutor, tem muitos desafios, né? Cada caso é um caso, ainda que você trabalhe e seja funcionário de uma empresa, nenhum processo é igual ao outro, né, doutor? Sim, por isso que eu falo, advogar não é fácil, né? Advogar não é fácil, mas não é impossível. Eu sempre deixo muito bem claro, né? Na entrega de carteiras. Isso que eu ia te perguntar, o que você fala para esses... Então, não, porque todo mundo tem o hábito, e eu também, no começo, depois eu raciocinei, pensei assim, falei, pô, eu não posso, eu estou entregando carteira para uma pessoa que está iniciando a profissão. Eu não posso falar, desacreditar a pessoa que é difícil, que ele não vai conseguir, que é de jeito nenhum, né? Difícil mas não é nada que é intransponível. Mas eu digo assim, doutor, que assim como as outras profissões, né, nenhuma é fácil. Mas assim,
Eu amo a minha. Eu falo que assim, às vezes sexta-feira eu falo, não, chega, cansei. Mas na segunda, depois que a gente descansa, a gente fala, vamos começar tudo de novo, porque é a nossa vida, né, doutor? Então, quando eu me formei, já vão 35 anos, muitas pessoas falaram para mim que eu deveria prestar para magistratura, É. né? E eu nunca gostei de magistratura, porque eu acho que a situação do juiz, embora a responsabilidade seja muito grande, a responsabilidade, eu acho que ele está numa situação cômoda, Privilegiada. né? Veja só, tem coisa melhor. Tem um Sim. pedido aqui, tem aqui uma pessoa que fala que aqui o pedido não é aquele, não tem direito àquele pedido, né? Sim. Aí ele ouve testemunha, ouve não sei o quê, então ele tem tudo na É, mão. Ele só exatamente. julga, ele só aplica É. a A lei, a lei, convicção dele, né? convicção dele. Entendeu? Agora o advogado não, o advogado tem É, que pesquisar, o advogado tem que ir sim, atrás, o advogado tem que buscar a verdade dos fatos, que é uma é, situação que a advogada sim, sabe disso, que muitas vezes o cliente, ele não fala a verdade, sim. né? E Às você vezes você vai descobrindo, vai né? descobrindo. E muitas vezes você descobre no momento pior que existe, que é na audiência, que aparece um fato novo. Sim, Então você tem que adaptar, pensar rapidamente, né? Por isso que eu acho que eu me dou muito bem nisso daí, porque eu fiz júri. é, O júri é assim, né? O júri você sabe o processo de cabo a rabo, é, você é. sabe tudo do processo, né? Poucos Mas na, advogados fazem júri, né, mas na, doutora? na hora que o promotor começa a falar, É, né? Vai aparecendo coisas que você não viu no processo. sim, E sim. aí você vai ter que rebater também o que ele está falando. É, Por que que advogado, jurista que faz tribunal do júri, ele tem sempre uma pessoa para anotar? porque na hora. Muitas vezes passa. É, E para que isso não ocorra, ele tem a é. pessoa que vai anotando, entendeu? É o secretário Sim, para que sim. ele possa fazer as anotações, para não deixar passar nada. E você fala. E o júri, eu costumo sempre dizer que o júri é o ápice para o advogado. Sim. Eu parei de fazer júri, mas eu acho que o É, ápice para o advogado, né? É onde você demonstra toda a sua firmeza, a sua colocação, sim, né? sim. As suas É. convicções. Uma coisa é você peticionar lá na sua sala, né, no seu computador, no seu escritório. Outra coisa é você estar efetivamente ali, né, diante do juiz. O juiz no tribunal do júri é o menos, né? Porque Não, do juiz, do você autor, do réu, das. está É, diante do quê? De um conselho de sentença, sim, você está diante de um promotor que está lá para te crucificar sim. e fritar o seu cliente, na verdade é essa, né? Literalmente falando. Literalmente ele quer fritar o seu É, cliente, né? E o juiz ele só faz intermediação para não sim, deixar descambar, é. é só Manter a isso, ordem, manter né? a ordem. E você tem muitas vezes as pessoas que estão assistindo o júri, que muitas vezes é Sim, familiar, quem perdeu um filho, uma filha, né? Então, muita responsabilidade. Fazer júri não é para qualquer um. Isso eu falo assim, fazer júri não é para qualquer advogado. Porque da sim, mesma forma que você pode ir bem, você pode ir muito mal, é verdade. né? Você pode ir muito Tem mal. muita coisa em jogo, né, É muita doutora? coisa em jogo, entendeu? E você tem que sustentar as suas convicções. É difícil, né? Eu já fiz júri que o cara se jogou no chão. O promotor se jogou no chão. O promotor? Se É, jogou no chão. é. E você olhou? Você está falando, É, vai ele lembrar. está nas suas costas, está falando assim, esse cara é É, louco pro conselho de sentença, esse cara é louco. sim, sim. Então, é muito dinâmico, as coisas É. acontecem sem que esteja no processo. Sim, sim. Não, é penal. E é engraçado, né, doutor, que a maioria dos estudantes de direito, eles querem sempre ir para a área criminal, para o penal. Mas depois vai passando o curso e a gente vai vendo que não é tão Porque tranquilo assim, né? não é Pelo tranquilo. contrário, Não é tranquilo. é, Primeiro você tem que saber o sim, processo na ponta da língua, né? Você sim, tem que saber tudo que está lá, é, né? Então se marca a página, se marca não sei o quê.
Então é bem complexo. É. E o tempo, né? Sim, sim. Tem júri que dura 4 dias. É. Mas deve ter sido emocionante você participar de um júri com a sua filha, né, doutor? Foi. Foi muito bacana. Ela já trabalhava comigo, já era advogada. E a gente trabalhou junto. Talvez um dia a gente volte a fazer tudo de novo. Propor para ela. É, me chamei para assistir, Só que doutor. agora vou anotar e ela vai E sustentar. exatamente. Vai ser o inverso. Porque a vida é assim, É, né, doutor? eu vou anotar, ela vai sustentar. Muito bom. Doutor, eu acredito que isso, nós temos 5 minutos agora. O que eu gostaria, doutor? O que o doutor, né, como presidente da OAB Lapa, gostaria de falar, tanto em relação àqueles novos advogados que vão pegar a carteira com o doutor, quanto para os advogados da Lapa, porque eu sinto que a Lapa, ela é um bairro muito unido, né? Então, assim, em relação aos advogados, acho que meio todo mundo se conhece, né? Então, eu acho assim, eu acho que a Lapa É, é um bairro de uma cidade grande sim, que parece uma cidade interior. sim. A Lapa parece uma cidade interior. Ou seja, É, todo mundo se conhece, todo mundo se fala, né? E são muito unidos, lapianos, sim, sim. né? Você vê que quando chega uma pessoa que não é da Lapa, É, não é que ele é rejeitado, não é isso. é, Mas as pessoas sabem que ele não é do bairro da Lapa. sim, é As pessoas verdade. sabem, né? Claro, a Lapa sempre foi vista como hospitaleira, Sim, eh, que abraça as pessoas que é, chegam, né? A Lapa é formada por imigrantes italianos, é verdade. né? Não é que nem a Moca, né? Sim, É que nem o bairro da Moca, mas também muito português e italiano, né? E isso começou com o quê? Com as ferrovias, né? A sim, Lapa tinha a Estrada de Ferro, Santos a Jundiaí, e ali começou a migração de muitos imigrantes para cá, né? Italiano tem bastante, né? É, Matarazzo, sim, todas toda ali da essas, nossa região. toda a nossa Da nossa região, região. essas pessoas. Então, eles foram fazendo com que a Lapa crescesse, né? Então, agora, com relação aos advogados, os advogados da Lapa sempre foram, tradicionalmente, bons advogados. Sim, Sempre foram, né? Nós temos vários advogados tradicionais aqui. A única coisa que nunca teve assim muito foi advogado criminalista, sim. né? Falta um pouco. Falta um pouco de advogado É criminalista. Aí é verdade, dica, né? doutor. Quem quiser fazer uma Exatamente. carteira É, de advogado criminal, vai se dar bem, porque tem poucos é, advogados criminais na é. Lapa que Eu, faz criminal. doutor, pra você ter uma noção, eu já devo ter feito podcast com mais ou menos uns 100 advogados. Eu acredito que no máximo um ou dois tenham feito criminal igual o senhor fez. Mas é muito difícil. É Então, muito difícil. A Lapa ela é um reduto de advogados trabalhistas e advogados familiarista, né? Como que é? Isso. É. De família, de Isso. família. Advogado de família, né? E então, e são bons advogados. Sim, sim. Esse é o detalhe, que são muito bons advogados, É. né? Advogados de família têm excelentes advogados lá. E olha que as famílias, né, agora elas estão mudando, né? É, atendi muitos aqui e que fala assim, a família era de um jeito, agora está de outro, e nós advogados temos que ir Então, é nos transformação, adaptando, né, né? doutor? Veja, a vida da gente, né? E as coisas vão se modernizando, vão se É, modificando, né? Se você voltar muito tempo atrás, eu vou falar para você que os advogados, ele não fazia divórcio, porque não tinha divórcio. é, Não tinha divórcio, é verdade. muitos problemas não existiam. Sim, Quer dizer,
marido machista, não sei o É, quê, dava as ordens e ficava por aquilo mesmo. é, Mas depois não, veio, o Brasil também foi se modernizando como o foi, resto do mundo. é, E aí veio o divórcio, aí começou a ter outras situações para ser resolvida pelo advogado. sim, Partilha de bens, é. guarda de filho, direito de visita, Exata, pensão, muita e aí coisa, né, vai, né? doutor? Aí começa a ter os problemas de alienação parental, Sim, sim, sim. né? E lá na Lapa vocês têm uma comissão boa, né? Do direito de família. É uma comissão de É, família excelente, é. né? As nossas comissões, Tem alguma claro, predileta? eu sou suspeito em falar, né? Eu sou suspeito em falar, mas as nossas comissões todas são Uhum. bastante eficientes. Exatamente, muito acolhedoras e também É. estudam Eu muito. não falo se eu tenho uma predileta, não falo, porque para mim todas são Sim, excelentes, é, todas sempre me trataram e trataram a OAB, que é o mais importante, não tratar o presidente, tratar a OAB, né, de forma justa, de forma sim, bacana, sim. trabalhar em prol da advocacia. Uma E parceria. uma parceria. Isso é o mais importante, entendeu? Isso é o Sim, mais importante, as pessoas, as comissões trabalharem, né? é, As comissões, quando ele nomeia um presidente de comissão e ele monta a comissão dele, a gente quer que ele trabalhe, sim. né? A gente quer que ele trabalhe. E isso a gente não tem problema, porque as nossas comissões Trabalham mesmo. trabalham bastante e faz bastante coisa Hum. para a advocacia lapiana. Doutor, quando você volta lá em 2090, 1990, É. o senhor olha e fala, eu fiz a escolha certa? É a profissão que eu amo? Então, isso eu não tenho a menor dúvida. Se eu tivesse que começar tudo de novo, talvez eu não começaria com contabilidade, Você já ia né? pro Já ia direito? para ter mais tempo para advogar, Sim, sim, entendeu? sim. Com certeza. Eu acho que a advocacia é a minha vida, né? Eu costumo sempre brincar que o escritório é a extensão da minha casa, É né? O verdade. escritório é a extensão da minha casa, então eu amo advogar. Faça o que você ama, que você não trabalhe, né, doutora? Exatamente. Doutor, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço você. Obrigado pela oportunidade de falar para a Advocacia Lapiana. Quero agradecer a você, quero agradecer ao pessoal aqui do podcast, que é muito bacana. Foi muito bacana durante a minha estada aqui. E quando precisar fazer novamente, eu estou à Tá disposição. ótimo. Foi um prazer, doutor. Prazer foi meu. Obrigada.